Pessoal, a aula hoje é sobre os principais medicamentos utilizados em UTI. Então, gente, a gente sabe que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Então, atua na promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Então, gente, todo profissional de saúde, ele tem que o quê? Assegurar a esse paciente uma assistência de enfermagem que vai ser livre o quê? De danos, né? Livre de danos, de mortes ocasionadas por algum procedimento errado, né? Decorrentes de quê? O que a gente vê lá na disciplina de ética, imperícia, negligência, imprudência. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e tentar evitar ao máximo, né? Fazer com que os pacientes tenham esses danos, né? Devido a algum erro nosso. Então, assim, a gente tem que avaliar criteriosamente a nossa competência técnica e legal. Ou seja, só devemos fazer aquilo que é da nossa competência, que está lá no nosso código de ética. E a gente só deve aceitar o quê? O que nos mandam fazer por escrito, né? Ou seja, as prescrições, tanto médicas quanto do enfermeiro, né? Que vai chefiar o setor, né? E as atribuições também, quando a gente for capaz de desempenhar, né? Essas práticas, né? Quando a gente tiver seguro que a gente vai fazer um procedimento correto e também que não vai ocasionar danos àquela pessoa. Por exemplo, os técnicos sim administram medicamentos, né, conforme prescrição médica, mas a gente sabe que eles não podem administrar qualquer medicamento que ele não conheça. Então, por isso que é importante estudar e saber o básico de cada medicamento. Então, aqui, ó, são proibições para a equipe de enfermagem. Quando eu falo equipe de enfermagem, eu falo de enfermeiros e de técnicos de enfermagem e também dos auxiliares de enfermagem. Ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que compõem e da existência de risco para o cliente, né, paciente. Executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do paciente. Então, gente, a gente tem que ficar atento para tudo isso. Nesse assunto, né, a gente sabe que o quê? Vocês tiveram a disciplina lá de farmacologia. Então, isso aqui não é novo para vocês, tão novo para vocês. Por isso que eu vou citar aqui os principais medicamentos que a gente utiliza na UTI e as indicações desses medicamentos e os cuidados principais que a equipe de enfermagem em si deve ter com esses pacientes. Então, gente, toda a UTI, ela vai o quê? Vai dispor de medicamentos, né, que são essenciais para as necessidades, né? Para a necessidade dos pacientes. Então, assim, esses medicamentos devem ser o quê? Conservados, né? Em condições adequadas, condições de segurança, devem ser organizados, ter o quê? Um fácil acesso. E também a questão do controle de prazo de validade, que é bastante importante sobre isso. Nós temos aqui os principais medicamentos, né? Em relação aqui às classes, temos os opioides, benzodiazepínicos e medicamentos vasoativos. Então, nos opioides, né? Os receptores opioides, né, são importantes do quê? Na regulação normal da sensação da dor. Já no benzodiazepínico, né, um grupo de fármacos ansiolíticos utilizados como sedativos, hipnóticos, relaxantes musculares, para amnésia anterógrada e atividade anticonvulsivante. E os vasoativos, drogas vasoativas, são aquelas que atuam sobre o coração e os vasos. Então, vocês podem estar observando aqui que essas medicações utilizadas na UTI são medicações que a gente não vê comumente numa sala de medicação. De um hospital, por exemplo. É claro, se encontra, sim, alguns medicamentos desses, mas geralmente aqui a gente vê mais exclusivamente nas salas de UTI, porque são medicamentos realmente que são bastante potentes e que são utilizados em casos bastante extremos e necessários. Então, assim, principais opioides, temos a morfina, que a maioria conhece, né? Quais as indicações dessa morfina? Dor intensa, né? A gente tem esse conhecimento de que falou em morfina, falou numa dor bastante intensa, né? Sedação pré-operatória e adjuvante da anestesia, né? Ou seja, ela auxilia, né, na anestesia, nesse processo.
dor associada ao infarto do miocárdio e tratamento adjuvante do EAP. EAP é edema agudo de pulmão. Fentanil também, que é outro opioide, é bastante conhecido. A indicação é sedação, né? Podem ver que esses opioides, basicamente, no geral, eles têm as mesmas indicações. São medicamentos diferentes, mas que no meio eles servem para o mesmo fim, a mesma finalidade, né? É analgesia também, né? E principalmente intervenção cirúrgica. Claro, gente, esses medicamentos ele vai mudar o quê? Embalagem, fabricante, alguns componentes químicos, né? Mas assim, são diferentes, mas ao mesmo tempo, se eles estão na mesma classe, significa que eles podem ser usados para um mesmo problema, vamos dizer assim. Claro, a gente tem que levar em consideração que tem paciente que vai ter alergia a um componente e a outro não. Então, a gente utiliza aquele que ele não tem alergia. Temos também o tramadol, né, que é bastante também conhecido. A indicação dele é para dor de intensidade moderada a grave, né? Pode ser de caráter agudo, subagudo e crônico. E aqui, gente, quais são os cuidados de enfermagem nessa administração de opioides? Então, o que é que nós devemos fazer ao administrar qualquer que seja desses medicamentos? Durante, gente, a administração desses medicamentos, a gente tem que sempre monitorar o quê? A PA do paciente, a pressão arterial do paciente. Isso aí é o mínimo dos mínimos. E também a questão da frequência respiratória. A gente tem que estar sempre verificando. Quando a gente for administrar esses medicamentos, opioides, né, na via intravenosa, a gente tem que administrar também o quê? Lentamente, né, para evitar as reações adversas. A gente não pode administrar rapidamente. E também a gente tem que atentar para os sinais que os pacientes podem vir apresentar. Euforia, alteração de comportamento, certo? Então, a gente tem que registrar qualquer alteração que o paciente venha a sentir, certo? Então, assim, a gente tem que também atentar para a agressividade do paciente, se ele se torna uma pessoa mais agressiva naquele momento, né? Devido à reação do medicamento. E também atentar para alterações gastrointestinais do paciente e também a questão de alterações na pele, possíveis alterações na pele, bem como possíveis reações alérgicas também. Às vezes o paciente não sabe que tem alergia e descobre quando toma pela primeira vez. Já que a gente tem como principal benzodiazepínico o midazolam, que também é bastante conhecido na UTI. É indicado para sedação, indução de amnésia e também convulsões. Ele é bastante conhecido. Em relação a esses cuidados de enfermagem, né, que a gente deve ter com esses benzodiazepínicos, a gente tem que atentar, né, para a alteração do nível de consciência desse paciente, atentar para sinais de agitação psicomotora, né, manter paciente em monitorização da PA e frequência respiratória, assim como eu falei lá no caso dos opioides, né, que a gente também tem que fazer isso, monitorar a pressão arterial. Realizar auxílio durante a deambulação para prevenir quedas, principalmente pacientes idosos, né? Porque esses medicamentos, eles podem dar alteração, sim, de marcha, né? Quando o paciente vai andar, pode causar tontura, desequilíbrio. E a medicação deve ser administrada somente sob supervisão médica, né, gente? Ele enfatiza aqui na questão do benzodiazepínico, mas qualquer medicação de UTI que seja, temos que primeiro administrar, né, conforme o que? Prescrição médica. E também é essencial ter um médico ali observando o paciente ou ali perto, porque se tiver algum efeito, alguma alteração muito grave, ele está lá para intervir. Já aqui são os principais medicamentos vasoativos. Temos a amiodarona, né, que ela é indicada o quê? Para arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, prevenção de morte súbita, fibrilação atrial, tudo isso vocês viram lá em clínica médica, não é isso? Temos também a questão da dobutamina, que ela é indicada também para quê? Choque cardiogênico, insuficiência cardíaca congestiva, que é a famosa ICC, baixo débito cardíaco, após cirurgia cardíaca também e infarto agudo do miocárdio. E as próximas duas também bastante famosas são a dopamina e a noradrenalina. A dopamina ela é indicada para choque séptico
cardiogênico e baixo fluxo renal. E também após o quê? PCR, que é a parada cardíaca, né? Respiratória. Parada cardiorrespiratória. Indicação, né, para ocasionar o quê? Hipertensão transitória. Então, a gente administra dopamina, nesse caso de PCR, né, após o PCR, para fazer com que o paciente tenha uma hipertensão, né, arterial, para fazer o quê? Melhorar a perfusão do cérebro dele. E a noradrenalina, né, é indicada para choque séptico, choque cardiogênico, IAM, né, que é infarto agudo do miocárdio, e insuficiência coronariana. E quais são também, gente, esses cuidados de enfermagem na administração de medicamentos vasoativos? A maioria é igual aos medicamentos opioides, né? Difere uma coisa ou outra, mas no geral, monitorar PA, né? Pressão arterial e frequência cardíaca, né? Então, assim, diante de qualquer alteração que o paciente venha sentir, comunicar imediatamente ao médico, né? Registrar também características da função intestinal do paciente, incentivar a questão da aceitação da dieta, né? Caso seja via oral, porque se for por sonda, a gente vai lá e administra. Porque esses medicamentos também, eles podem, né, ocasionar o que? O paciente, ele pode não sentir fome, ele pode não sentir o gosto do alimento, aí não quer ter a aceitação dessa dieta. Então, gente, a gente deve registrar também qualquer aspecto da coloração da pele do paciente, né, que ele vinha apresentar uma coloração diferente na pele. Também a gente deve ficar atento à questão de cefaleia, de artralgia. Também questão de monitorar o fluxo urinário é importante, porque esses medicamentos eles podem sim alterar a questão do fluxo urinário, então é importante a gente monitorar, né, independente se for por sonda vesical de demora ou não. E a medicação também, gente, ela deve ser administrada, né, exatamente conforme recomendado. Então, a gente tem que seguir realmente cada detalhe da prescrição médica. Então, assim, a gente também deve observar se o paciente apresenta náusea, se ele vomita, se ele tem tremores musculares, se ele apresenta muito ansioso. Então, todas essas características, inclusive a questão também da palidez do paciente, se ele vier apresentar palidez. Então, tudo a gente anota, né? Tudo é uma anotação de enfermagem que é importante para a gente verificar o que está acontecendo com o paciente durante e após a administração desses medicamentos de UTI. Então, qualquer coisa, o técnico de enfermagem comunica, né? Se for algo mais grave, comunica diretamente à equipe médica, né? E se for algo que não seja tão grave, que não seja assim, para chegar lá e dizer, não, isso aqui a gente tem que mudar logo. Então, a gente pode chegar na enfermeira e relatar para ela, se não for algo muito urgente.